Bendizemos, ó Israel, bendizemos ao Espírito de Deus que alumia os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento espiritual da sua palavra espiritual antigamente selada e proibida para entendimento de seres humanos pecadores, errôneos e que não têm o verdadeiro discernimento espiritual de Deus para discernir entre os santos e os profanos. Mas isso acabou em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo, dando continuação aos estudos e às doutrinas e aos ensinamentos de desmarascamento espiritual de carne vazia usada por demônios que engana o povo de Deus com falsas doutrinas carnais, materialistas e imundas que os condenará ao lago de fogo eterno através dos seus próprios espíritos humanos, pela ordem e pelo querer, ira e fúria espiritual de Deus, para quem usou a palavra de Deus como mercantilismo bíblicos, que é este imundo e essa corja imunda aqui. Continuemos lá no livro do profeta Miqueias, que Miqueias também foi um grande profeta de Deus, capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 5, que diz, e a palavra de Deus ela é bem clara, se cobiçam campos, isso é bem de praxe dessa carnes podres e vazias, que tudo eles cobiçam campos, casas, carros, mansões, helicópteros, aviões e tudo o que significa de coisas materiais e carnais terrenas do mundo carnal terreno. Isso é totalmente antibíblico. Aí a palavra de Deus diz, os arrebatam. Quer dizer, além de cobiçar, eles conseguem ter o que eles almejam e desejam pelo poder espiritual do espírito imundo de Satanás ou de Mamon ou de algum outro principado e potestade e dominadores das trevas que os usa. A palavra de Deus ela é bem clara, que Satanás enriquece aqueles que o cultuam e o adoram como seu Senhor. Lógico que eles não vão adorar e cultuar a Satanás e vão confessar que o fazem. Então, encobertamente fazem, usando da própria palavra de Deus, e não confessam que estão adorando, reverenciando e servindo ao espírito de Satanás, porque Satanás não permite que isso seja manifesto ao entendimento espiritual das pessoas, para que elas sejam mortas e destruídas junto com o espírito de Satanás e com o espírito dos demônios no dia do seu julgamento espiritual e eterno. Continuando na palavra, se casas as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então você vê que quando eles cobiçam e tomam através da mentira, através do engano, através da falsa doutrina espiritual, incitando, tentando vocês a dizimar e ofertar nessas seitas podres carnais usadas por espíritos demoníacos, eles o conseguem. Por quê? Porque tem o poder de sedução e de instigação espiritual do espírito imundo de Satanás para seduzir e tentar o povo que não tem discernimento e entendimento espiritual para compreender a palavra espiritual do Espírito de Deus. No versículo 3 diz assim, portanto assim diz o Espírito do Senhor Deus, eis que projeto mal contra esta família. Então você vê que Deus, o próprio Espírito de Deus,
é que está formando planos maus contra este cabeça de igreja e contra toda a sua família. Vão pagar um preço caríssimo nas mãos do Espírito de Deus por se usufruir daquilo que o verdadeiro Deus dos céus e do reino espiritual não deu a eles como promessa. Eles roubaram, extorquiram através da tirania de um falso profeta ganancioso e materialista. Mas a palavra de Deus em Miqueias 2, versículo 3, é bem clara. Assim diz o Espírito do Senhor Deus: eis que projeto o mal contra esta família, do qual não tirarei a vossa cerviz, e não a dareis altivamente, porque o tempo será mau. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara. O tempo será mau para estes carnais vazios, usados pelo espírito imundo de Satanás. Continuando na palavra de Deus, no versículo 4 diz: naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente destruídos. A porção do meu povo, Deus a troca. Então você vê que Deus irá trocar tudo aquilo que eles tomaram, tudo aquilo que eles roubaram, tudo aquilo que eles usurparam usando da palavra de Deus, o será tomado, o será arrancado das vossas mãos. Porque Deus tem o poder de dar, Deus tem o poder de tirar. Mas como este povo foi usado pelo espírito imundo de Satanás para adquirir os seus bens materiais e terrenos, então Deus agora tirará das suas mãos tudo aquilo que eles roubaram usando da palavra de Deus. Bendito seja o Espírito do Senhor Deus por isso. Continuando na palavra de Deus, aí diz: como me despoja? Então estão questionando como Deus irá despojá-los, como Deus irá roubar deles aquilo que eles roubaram do povo de Deus. Espiritualmente falando, Deus mandará o seu exército espiritual a adentrar em suas seitas podres e carnais humanas, e ali fará um rebuliço espiritual e eles perderão tudo o que eles têm pelo poder dos Espíritos de Deus, que invadirá os seus falsos templos espirituais e destruirá as obras carnais metidas a espirituais deles. Aí continua a palavra de Deus, diz: reparte os nossos campos aos rebeldes? Então eles questionariam ainda que o povo de Deus é um povo rebelde que não obedece à palavra de Deus. E tudo o que eles pegaram, Deus repartiria com eles? Sim, porque Deus prometeu que daria ao seu povo as riquezas que Satanás os roubou e as riquezas que as carnes podres, vazias, usadas por eles, roubaram, usurparam com tirania espiritual demoníaca. Versículo 5 diz: portanto, não terás na congregação. A palavra de Deus, ela é bem clara. Não pode ter dentro da igreja de Deus pessoas gananciosas, materialistas e desejosas de bens materiais terrenos. Do Espírito do Senhor Deus, quem pela sorte lançando o cordel meça possessões. Então é isso que Deus está ensinando, que Ele não quer que as pessoas cogitem coisas materiais
quando estão na presença do verdadeiro Espírito de Deus. Quando estamos na presença do Espírito de Deus, devemos apenas almejar as coisas espirituais, as riquezas espirituais do verdadeiro entendimento, compreendimento e discernimento espiritual da palavra do Espírito de Deus para a própria salvação do nosso próprio espírito humano. Mas como esse imundo carnal metido a espiritual não é um legítimo liberto espiritual do Espírito do Senhor Deus, do Espírito do Senhor Jesus Cristo, e usado em espiritualidades verdadeiras pelo poder do excelentíssimo Espírito Santo de Deus, ele nunca pregará e ensinará o verdadeiro evangelho que liberta em espírito e em verdade.